Bom dia, galera. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Na última aula online, nós estávamos falando sobre o artigo de opinião. Essa é a última aula do artigo de opinião. Vocês já estão craques, né? Ou pelo menos os que me escreveram, eu percebi que já conseguem pensar e colocar a sua opinião. E eu trouxe aqui hoje um texto que está no livro de vocês, que eu mandei fazer a atividade, inclusive, né? Não sei se fizeram, se todos fizeram, mas quero deixar claro que é muito importante que vocês façam essa tarefa, porque é esse estilo de atividade que eu vou colocar na prova que nós vamos fazer semana que vem. Tudo bem? Então, nós precisamos analisar esse texto, trazer os questionamentos aqui, as reflexões que ele traz, e para que vocês respondam as perguntas, porque é assim que nós vamos fazer na prova, tá bem? Então, olha, o texto diz: primeiro, vamos pensar que o texto, ele tem um tema e tem um título. Qual a diferença entre tema e título? Toda a diferença. O título é o nome que você dá para o seu texto. O tema é o assunto que está sendo tratado dentro do texto, certo? Então, aqui ela disse, para que se educa? Esse é o título. Ah, e sobre o que será que ela vai falar? Para que se educa? Não sei. Então, o título tem esse objetivo de prender a atenção do leitor, de instigar no leitor um questionamento e falar: ah, eu quero ler esse texto para saber sobre o que essa autora vai falar. Tudo bem? Então, olha, ela começa o texto dizendo: no ato de uma empresa de turismo usar escolas como mídias para divulgar viagens à Disney, está em jogo, acima de tudo, uma concepção de educação. O que ela falou? Ela falou que algumas empresas de turismo estão usando escolas como se elas fossem mídias para divulgar viagens à Disney. Isso é certo? É como se uma empresa de turismo chegasse lá no Princípios e falasse para o Silvino assim, Silvino, eu quero passar de sala em sala divulgando uma viagem à Disney para os seus alunos. E aí, em troca de você deixar eu fazer isso, eu vou te dar uma passagem de brinde. Aí você só paga para você e para os seus 2 filhos. A sua vai sair de graça, certo? E aí ela está questionando aqui. Isso é certo? Você acha que é? Pense aí. Você acha que é certo? Que esse é o papel da escola? Que a escola está ali para isso, para virar um ambiente de propaganda para alguém ou para alguma empresa? É isso que ela está questionando aqui. Ela fala assim: para que educamos? Ó, vamos ver aqui. Aqui, né? Que nós paramos, ó. Para desenvolvimento? Para crescimento? Para sermos bem-sucedidos no trabalho? Para vaidade e hedonismo? Hedonismo é você voltado para si. Para cidadania e dignidade? Ou a ênfase está na formação de consumidores? O papel da escola é formar consumidores? Vamos ver o que ela diz. Veja a linguagem que ela está usando aqui. Ela está usando as perguntas para despertar no leitor os questionamentos, mas aí não vai ficar só as perguntas, ela vai trazer a resposta. Interessa aqui discutir não a educação de cada família, que cada família dá ao seu filho, mas a educação como um processo amplo de formação dos indivíduos, socializados por influência de múltiplas matrizes culturais. Então, ela está dizendo que a educação, o objetivo da educação é um processo amplo de formar pessoas, formar cidadãos. E que para isso nós usamos várias influências, né? Veja, na modernidade, as mídias e a publicidade despontam como matrizes que, como a família e a escola, os grupos de pares, os colegas de trabalho, a igreja,
e outras instituições são responsáveis pela formação das pessoas. Então, ele está falando, olha, hoje, na modernidade, as mídias, o que são as mídias? São os programas, são os jornais, são as mídias, são as redes sociais. Isso são mídias. Essas mídias, hoje, têm a mesma influência que a escola, que a igreja, que a família. Você concorda com isso? Olha, isso aqui é uma afirmação, isso aqui é uma opinião, é uma opinião dela, certo? Difícil escrever com esse bichinho. É a opinião dela, tá aqui, tá vendo? Ela tá dizendo, olha, leitor, as mídias hoje têm o mesmo peso da escola, da família, da igreja. Ela está formando a opinião. E quando a escola traz para dentro da escola esse discurso de consumismo, o que é o consumismo? Uma coisa é consumir, outra é o consumismo. Consumir é você ir lá no shopping e comprar um tênis, uma blusa que você está precisando, uma mochila nova porque a sua está desgastada. Consumismo é você gastar além do que ganha, é você comprar coisas que você não precisa. Isso é consumismo. E aí a opinião dela é que a escola está desenvolvendo isso no aluno quando ela se permite esse tipo de atitude, de transformar a escola numa mídia de propaganda, né? Quando ela deixa uma empresa usar a escola. Aqui ela continua trazendo a posição dela sobre esse assunto que é polêmico, né? Ela fala assim, olha, quando a escola se entrega a esse projeto, que projeto? Projeto anterior que nós estamos falando, não é? De transformar a escola num lugar de consumismo. Fica comprometido seu papel enquanto reduto de reflexão e o sentido da educação como processo de preparação para a vida. Olha, tá vendo que tá clara a opinião dela aqui? Mas você viu que ela desenvolve essa opinião? A escola é o lugar do saber legítimo, que se crê oficialmente importante para ser passado. O problema é que olha, ela vai trazer aqui uma contra-argumentação. O problema é que, historicamente, esse saber é sempre produto de disputas de poder, nem sempre democráticas. E, se nos tempos modernos um dos vetores de poder é a publicidade, seria natural que ela estivesse na escola. Então, ela está falando, historicamente, o saber, né, a escola é um produto de disputa de poder. E ela fala que naturalmente isso iria acontecer. Mas, aí ela traz aqui, né, um conectivo de oposição, ou seja, essa ideia aqui vai se opor à ideia que ela estava falando aqui. Então, seria natural, olha que o natural está entre aspas, ou seja, não é natural. Mas seria natural que esse tipo de situação estivesse na escola. Mas, aí agora ela vem com a opinião dela. Esse aqui, ó, esse primeiro parágrafo aqui é a opinião das pessoas em geral. Agora aqui ela vai trazer a opinião dela. Mas, se o clima pró-consumo já existe em tantas outras instâncias, a escola deve reforçá-lo? Ceder ao apelo publicitário é empobrecer o sentido humano da educação. Então, aqui, o que você acha? Ela é a favor ou contra? Contra, né? Ela está falando que trazer esse consumismo para a escola, para a vida dos alunos, traz um empobrecimento da educação, porque não é esse o papel da educação, é isso que ela está dizendo. Então, está muito clara a opinião dela, né? E esse sentido enxerga nas crianças outras possibilidades além de consumidores, leitores, produtores de conhecimento, investigadores, críticos, lúdicos, etc. Então, o sentido
da escola é formar leitores, produtores de conhecimento, investigadores e não consumidores. O objetivo da escola não é formar consumidores, é formar leitores, é formar críticos, é formar pessoas pensantes, certo? Então, tá muito clara a opinião dela aqui no texto. E é isso que eu quero que você pense. Aqui, nesse primeiro parágrafo e nesse segundo aqui, dessa página, ela traz uma contra-argumentação. Ela traz... Isso é uma estratégia argumentativa. Então, por exemplo, você está escrevendo sobre o racismo, traga uma opinião de alguém que fala algo e aí rebate essa opinião. Isso é uma contra-argumentação. As pessoas dizem, esse negócio de negro aí é mimimi. Mas isso não é verdade, porque historicamente o negro foi oprimido. Tá vendo? Então, isso é contra-argumentar. Eu trago a opinião de alguém e rebato essa opinião, certo? Hoje, todo espaço público, todo corpo pode virar um meio de divulgar uma marca. Então, ela está dizendo, em qualquer lugar, isso pode ser feito. Veja que nos filmes, por exemplo, hoje aparece lá o personagem principal usando um computador. E esse computador tem o que atrás? Uma maçãzinha. Isso é o quê? Isso é uma propaganda. Qual que é o computador da maçãzinha? Da Apple. Não precisa de colocar lá Apple, mas só da gente ver a marca, já está na nossa cabeça que ali aquele filme está fazendo... A gente nem percebe isso. A gente só vê lá, nossa, esse ator usa computador da Apple, hein? No fundo, no fim, por trás, é uma propaganda que está sendo feita. Então, ela está dizendo, todos os espaços hoje estão fazendo propagandas. E aí ela fala, na escola, a criança percebe aquele discurso como positivo. Então, se eu levo essa propaganda para a escola, a criança vai achar que isso está certo. E mais grave, que tem o respaldo de pessoas em quem ela confia, né? Em quem ela e os pais confiam. Então, ela termina reafirmando que isso não é bom. Ela fala, isso não nos causa incômodo, mas deveria causar, certo? Então, fica muito claro aqui a opinião dela. Eu quero que você perceba nesse texto tudo isso. E aí, o que vai acontecer agora? Você vai pegar o seu livro, se você ainda não o fez, e vai responder as questões, tá? Que estão sendo feitas aí na página 112, da 112 a... cadê? 118. Olha, logo na introdução, a autora apresenta uma argumentação. Qual é a crítica apresentada? Então, aí você vai ler e vai ver qual é a crítica que ela está fazendo e vai responder, tá bem? Todo mundo respondendo, porque fazendo isso você está estudando para a prova. Na próxima aula, eu vou trazer as respostas das perguntas para você ver se fez ou se não fez. Não quero que você saia na tangente aí de fininho como o Homer aí, tá bom? Quero que você fale, claro, professora, fiz a tarefa. Porque isso vai te ajudar a fazer a prova, tá bem? Então, beijinho, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.